Olá, meus cumprimentos aos organizadores e participantes do Simpósio Catarinense do Campo à Mesa. Eu vou apresentar o resumo Prospecção de janelas de mercado para frutíferas de clima temperado no extremo oeste catarinense. Esse é um trabalho conduzido no ano de 2019 pelo estudante Marcelo Bernardi, como trabalho de conclusão de curso de agronomia, o qual contou também com a colaboração do estudante Claudinei Basi na época. O estudo ele focou nas frutíferas de clima temperado, embora não tenha se restringido a isso, e uma das razões disso é que as frutíferas de clima temperado, como elas geralmente precisam do frio para a superação da dormência ou para estimular o processo de produção, nós temos um período de sazonalidade, ou seja, a oferta fica concentrada em uma época, enquanto nós temos outras épocas sem produção dessas frutas ou com baixa oferta. Isso faz com que nas centrais de abastecimento, que são o principal local de comercialização das frutas, legumes e verduras no Brasil, nós tenhamos registros de oscilações de preços que resultam em curvas, que nós chamamos curvas de preços, ou seja, épocas em que os preços são maiores e épocas em que os preços são menores. Isso vai ser afetado, inclusive, por diferentes possibilidades de garantir essa oferta do acesso ou da comercialização dessas frutas. E para que a gente consiga reduzir um pouco essas oscilações, são lançadas mãos de uma série de técnicas. Entre essas técnicas, nós temos os sistemas de conservação pós-colheita, que no caso, por exemplo, da maçã, nós temos quase oferta o ano todo, ou temos oferta o ano todo, que com variedades precoces tardias e a conservação em câmara, nós conseguimos garantir a oferta o ano todo com a produção nacional, embora alguma comercialização de fruta importada também ocorra. O cultivo em microclimas diferenciados, buscando locais menos sujeitos a geadas para uma produção mais precoce e uso de técnicas que possam retardar um pouco o processo produtivo, retardando poda e algumas outras técnicas. Além disso, temos algumas técnicas como quebra de dormência, que podem estimular uma produção mais precoce e alterando o processo fisiológico da planta ou indução dos processos de maturação, e a comercialização de frutas que são provenientes de outras regiões do país ou de outros países que possam abastecer o nosso mercado nas épocas que a produção nacional não pode ser ofertada ou não pode ser conservada para oferta nesse momento. Bom, lançando mão dessas técnicas, nós geramos curvas. Claro que toda vez que nós temos que lançar mãos de técnicas complementares para garantir a oferta, isso aumenta os custos de produção e, consequentemente, cria novas oportunidades. O objetivo do trabalho foi prospectar essas oportunidades que configurem janelas, ou seja, as épocas em que os preços são mais favoráveis e que seria possível lançar mão de um processo de produção segundo as condições edafoclimáticas da região extremo-oeste catarinense. Então, primeiro nós partimos do objetivo específico de construir curvas de preços ao longo do ano. Para isso nós usamos dados dos anos de 2017, 2018 e 2019, registrados nas centrais de abastecimento de Porto Alegre, São José e Curitiba, que são locais onde nós podemos vir a ofertar, porque as distâncias são muito próximas em relação ao extremo oeste catarinense, nas três centrais. Caracterizar o que seria possível produzir na nossa região e correlacionar essas duas informações para nós, digamos assim, chegarmos a uma avaliação técnica. Bom, então, além do levantamento, no levantamento aqui nós estamos apresentando 5 resultados, mas foram feitos levantamentos de 26 frutas, legumes e verduras, com a construção dessas curvas, a avaliação do potencial produtivo na região, pensando sempre no que técnicas que poderiam ser utilizadas para alterar um pouco o ciclo e obter um melhor resultado, a identificação de tecnologias que possam fazer essa alteração e a correlação para nós fazermos a produção no extremo oeste catarinense. Dentro dos materiais que nós estamos apresentando aqui, o caqui, principalmente o caqui fuiu, ele se destaca como um material com possibilidade. Ao escolhermos locais menos sujeitos a geadas tardias, que vai ser uma característica comum que nós vamos trabalhar aqui para as culturas, utilização de quebra de dormência para antecipar o processo de brotação e a utilização da variedade caqui fuiu precoce, é possível nós pensarmos uma oferta ali no metade de fevereiro, no mês de março já conseguir fazer uma oferta, que é o que está marcado em verde aqui. Vocês podem verificar que é quando a gente lança mão de técnicas como quebra de dormência, uma variedade específica, e enquanto no azul seria a época de oferta mais comum, digamos assim, já que é possível obter na nossa região. No caso dos figos, como vocês percebem, os dois gráficos acima são de duas centrais de abastecimento.
E nós temos aqui embaixo a média dos preços, e vocês percebem que os preços eles são maiores nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Depois nós temos uma queda no mês de janeiro e fevereiro, que é quando entra a produção de figo do Rio Grande do Sul. Bom, nós temos possibilidade de produzir aqui normalmente no mês de janeiro, fevereiro e março, e com o uso de um microclima específico, menos sujeito à geada tardia, com o uso de uma quebra de dormência para tentar estimular a brotação mais precoce, e o uso de irrigação para que a planta tenha um desenvolvimento mais rápido, e indução de maturação, utilização de Teflon ou de outra técnica para indução de maturação, quando o figo chega no certo estágio de desenvolvimento, nós conseguimos garantir uma oferta já a partir do mês de novembro, conseguindo obter preços um pouco mais atrativos em termos de comercialização. Então, também é uma possibilidade de, digamos assim, lançar mão de uma janela e parte da produção ser ofertada na época de melhor preço. Digo parte porque não será toda a produção que ficará pronta nesse momento. Além disso, nós temos o caso dos morangos. Os morangos nós temos possibilidade de fazer uma oferta a partir do mês de junho, com um pouco mais de facilidade, mas se nós quisermos antecipar um pouco a oferta, pegando o mês de melhores preços, que pegam metade de abril, maio, metade de junho, nós podemos lançar mão de cultivares com uma menor quantidade de horas de frio, mudas com torrão, são mudas que são produzidas em bandejas com torrão para facilitar o processo de pega num plantio mais precoce. Então, implantar essas mudas de forma mais precoce, com menor requerimento de frio, elas vão entrar em produção mais cedo, sob túneis baixos, ou túnel alto também pode ser uma opção, estufas ou túneis baixos, e há também a possibilidade de lançar mão de outras técnicas que precisam ser melhor estudadas. Mas com isso é possível garantir com que parte da produção de morangos, ou uma boa parte da produção de morangos, ocorra num período de melhor preço e, consequentemente, favorável à, digamos, à oferta desses produtos. Já no caso do pêssego e da nectarina, nossa região também, por ser uma região de pouco frio, ou seja, não ter muito problema de geada, ao escolhermos locais com menos propensão de geadas tardias, lançar mão de quebra de dormência e cultivares com um menor número de horas de frio, é possível nós garantirmos uma oferta já metade de setembro, mês de outubro, dos materiais mais precoces e com isso termos boa parte da produção sendo ofertada nas épocas de melhores preços. Por fim, nós temos a cultivares de uva. Vocês veem que os preços mais favoráveis são registrados nos meses de novembro, dezembro, que são onde nós temos os melhores preços. Depois disso, a uva do Rio Grande do Sul começa a entrar no mês de janeiro, metade de janeiro em diante, e começa a ocorrer uma queda de preços. E aí, chega no mês de janeiro, fevereiro, os preços são os menores. Então, a nossa região, por ser uma região com uma menor quantidade de horas de frio, a escolha de microclimas específicos, menos sujeitos a geadas tardias, utilização de cobertura plástica, utilização de quebra de dormência e daqui a pouco até pensando numa cultivar como a Venus, por exemplo, material sem semente bem precoce, nós podemos garantir oferta a partir do mês de metade de outubro, mês de novembro, nós já conseguiremos lançar mão dessa técnica, através dessas técnicas, garantir a oferta desses produtos entrando no mercado numa época de melhor preço e garantindo uma maior rentabilidade. Então, os resultados que nós observamos é que o fato da região extremo-oeste catarinense ser uma região com um menor número de horas de frio, ou seja, não acumula tanto frio, isso permite nós anteciparmos a oferta de algumas frutas de clima temperado, entrando no mercado antes das regiões tradicionais produtoras, como por exemplo o Rio Grande do Sul ou outras regiões frias. Essas janelas elas representam momentos de melhores preços, contudo, geralmente elas não são uma janela que permite colocar toda a produção na época de melhor preço, mas geralmente parte dessa produção e elas devem ser complementadas com o uso de técnicas que consigam antecipar esse processo produtivo. Elas representam oportunidades para inovar, mas essa inovação exige um conhecimento técnico para garantir essa oferta, que consiga, digamos assim, alterar um pouco a oferta e antecipar em relação às tradicionais regiões produtoras, o que implica um processo de aprendizagem, de conhecimento e de tecnologia. Ainda que se considerar que há a possibilidade de outros materiais serem explorados, que não estão sendo detalhados aqui nesse material, como por exemplo a lima ácida Tahiti, que poderia ser ofertada, e outros materiais, o que não exclui então outros materiais, mas esses materiais foi o que o trabalho identificou assim como um potencial um pouco mais profícuo assim, para a gente explorar no próximo período. Então esse é o trabalho que nós tínhamos para apresentar, os principais dados, agradeço a atenção de vocês e esperamos nos encontrar por aí para conversar um pouco mais sobre esses dados.